Olá, ahn, sejam bem-vindos a mais uma imersão detalhada nas nossas fontes. A nossa missão de hoje é desvendar um verdadeiro fenômeno editorial entre estudantes de teologia e, bem, entusiastas de história no geral. Uma obra que tem dado muito o que falar, né? Exato, nós vamos analisar a edição de luxo de História dos Hebreus, a famosa obra do historiador Flávio Joséfo. Nós compilamos dados da própria publicação e centenas de avaliações reais para entender o que torna esse material tão procurado. E sem precisar citar página de venda ou ficar preso a detalhes puramente comerciais. A gente quer focar no conteúdo e na experiência de quem realmente leu o material. Sim, e o grande gancho logo de cara, tipo a recepção do público. A gente está falando de uma nota impressionante de 4,9 de um total de 5 estrelas. Nossa, quase a nota máxima. Pois é. Isso baseado em quase 200 opiniões reais. Isso estabelece um peso inegável para a obra. Valida muito a qualidade logo de início. Com certeza. E, para dar um pouco de contexto para quem não tem tanta familiaridade com o autor, o Flávio Joséfo foi aquele historiador judeu do primeiro século. Ele registrou em primeira mão os conflitos com o Império Romano e a própria queda de Jerusalém. Um relato de quem estava lá vendo tudo acontecer. Exatamente. O relato dele é brutal e absolutamente essencial. Nós estamos lidando com um volume robusto, de capa dura, que foi publicado pela editora CPAD. É um material focado no gênero de religião e teologia, com recomendação para maiores de 16 anos. Não é uma leitura leve para o fim de semana, Longe né? disso. É o registro de alguém que circulou entre as elites judaicas e os generais romanos. Ele viu o mundo antigo ser totalmente reestruturado. Não é uma leitura superficial de jeito nenhum. E um detalhe prático que saltou aos olhos nos comentários do pessoal é sobre qual versão escolher na hora de buscar o livro. Esse é um ponto crítico. Muito. Muita gente acaba comprando volumes fragmentados sem perceber, e aí acabam perdendo partes cruciais da história. A recomendação clara de quem já enfrentou as páginas do autor é Buscar sempre a edição de obra completa. isso. A que traz o selo explícito de obra completa. E essa distinção faz toda a diferença no estudo. O material integral do Joséfo funciona como uma verdadeira lente de aumento para a compreensão do Novo Testamento. Ajuda a entender a dinâmica cultural da Judéia antiga. Dá um panorama muito maior. Sim, porque ter a obra completa garante acesso desde as descrições minuciosas das facções políticas da época, como os fariseus e saduceus, até as complexas táticas militares de cerco do exército romano. Ler o conteúdo pela metade é perder a riqueza desse contexto primário, não é? Exatamente. É o que torna o texto uma ferramenta de estudo tão vital. Sem a versão completa, fica faltando peça no quebra-cabeça. Agora, mudando um pouco de foco, é curioso notar que, por mais que o peso histórico seja o atrativo principal, a experiência de leitura de um calhamaço denso como esse esbarra na realidade física. O livro em si, o objeto físico. Isso. Nas avaliações, o tamanho da fonte recebe elogios constantes. Ter letras grandes em uma edição unificada de milhares de páginas salva a visão. Democratiza o acesso a um texto que, em edições antigas e com letras bem espremidas, acabava afastando muita gente pelo puro cansaço visual. Mas tem um contraste muito interessante nesses relatos. Ao mesmo tempo em que a acessibilidade visual é celebrada de forma quase unânime, as ressalvas de uma minoria de leitores mais críticos focam bastante na expectativa estética do projeto gráfico. A questão de ser uma edição de luxo. Justamente. Há relatos detalhados de frustração com a encadernação. Algumas pessoas mencionaram que a lombada e a capa ficaram um pouco frouxas logo após as primeiras semanas de manuseio. O que é frustrante para um livro pesado. Muito. E outros relataram que o brilho da capa não correspondeu ao material ilustrativo de divulgação. Ou até que esperavam um clássico acabamento de páginas com bordas douradas e acabaram recebendo páginas brancas tradicionais. É perfeitamente compreensível que, ao adquirir uma edição classificada como luxo, crie-se essa expectativa visual mais refinada. Ninguém quer se decepcionar com o acabamento. Verdade. Mas olhando o cenário de forma ampla, o fato do custo-benefício ter recebido uma nota 4,8
indica que a profundidade do conteúdo e a facilidade de leitura superam essas questões estéticas pontuais. O conteúdo vence a forma, no fim das contas. Sim, ter em mãos um texto clássico com uma diagramação confortável acaba sendo um investimento sólido para quem quer realmente consumir a história antiga. O objetivo não é apenas deixar um livro bonito na estante. E isso me faz pensar numa coisa. Nós temos acesso direto aos relatos de um homem que sobreviveu e documentou o colapso de uma civilização inteira. A queda de Jerusalém é um dos eventos mais dramáticos da história. Com certeza. Então fica a reflexão. Até que ponto a gente deixa o nível de brilho de uma capa ou a falta de uma borda dourada nas folhas ditar o nosso respeito por esse peso histórico colossal que o livro carrega? É um excelente ponto para quem acompanha a nossa análise pensar a respeito. Fica aí essa provocação para encerrarmos a nossa imersão de hoje. Até a próxima.